Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Nesta ocasião, nós queremos comentar a nossa lição de número 13 da revista Lições Bíblicas para a Escola Bíblica Dominical. E neste segundo trimestre do ano de 2020, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Estamos hoje finalizando, já na lição de número 13, este estudo que nós temos compreendido muito mais com clareza os propósitos de Deus para a sua igreja, a igreja eleita, corporativamente eleita, então, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lição de hoje, a lição de número 13, que está ligada ao capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios, tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Você sabia que enquanto crente, enquanto cristão, você está numa batalha? Essa batalha é uma batalha espiritual. Não é aquela luta que o indivíduo pode estar travando contra outra pessoa. Infelizmente, há pessoas que estão em verdadeira guerra contra outros indivíduos. E, infelizmente, é mais prejudicial ainda quando isso ocorre, por exemplo, dentro do lar. Mas a Bíblia nos informa que o tipo de batalha que, na verdade, o crente está inserido é uma batalha espiritual. Portanto, não é contra nenhum indivíduo especificamente. Como ter êxito, como vencer, como prevalecer nessa batalha? A palavra de Deus nos informa. Sendo revestido com a armadura de Deus. Então, este é o nosso tema dessa nossa 13ª lição. E esperamos que você compreenda e decida ser revestido pela armadura de Deus para que você não venha perecer na batalha. Então, o título da nossa lição é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O nosso texto bíblico está em Efésios, capítulo 6, versículos 10 até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 10 até o versículo de número 20. Esse é o conhecidíssimo texto que fala sobre a armadura espiritual do cristão, daquele que está em Cristo e que está, sim, em uma batalha espiritual. O autor da lição, como de costume, nos deixa aqui 3 tópicos para que nós possamos refletir nessa divisão sobre o tema que foi selecionado. Tópico de número 1 da lição tem o seguinte título: O preparo espiritual do crente para a batalha. Então o crente deve estar ciente que ele está numa batalha. Contra quem? Contra o seu opositor, contra o opositor da igreja. O diabo, Satanás, a antiga serpente, o caluniador, enganador, o pai da mentira, aquele que se opõe a Deus e a tudo que procede de Deus. Então, o preparo espiritual do crente deve, em primeiro lugar, passar por aquilo que Paulo nos aconselha nos versículos de número 1
no versículo de número 10, no versículo de número 11 e no versículo de número 13. São esses os verbos que Paulo utilizou. Fortalecei-vos, revesti-vos e tomai. Versículo 10, versículo 11, versículo 13. Então o cristão deve estar ciente de que, para ter êxito na batalha que ele está inserido, ele deve estar revestido, ele deve estar fortalecido e ele deve também tomar o que? A armadura que Deus lhe oferece. Quando Paulo fala no versículo de número 10, fortalecei-vos, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Apesar de haver a responsabilidade humana, a responsabilidade do crente na batalha, nós devemos estar cientes de que nós só prevaleceremos se essa nossa força for proveniente de Deus. É Deus que nos dá vitória, é Deus que nos sustenta, é Deus que garante o nosso êxito. Sem Ele, nem o recurso humano, nem uma arma, nada que nós possamos fazer vai nos levar à vitória. Mas em Deus nós somos vitoriosos. Agora, esse fortalecimento em Deus, essa garantia que o Senhor Deus nos dá, implica também que nós devemos cumprir aquilo que Ele estabeleceu por nós. Porque se nós não cumprirmos, se nós não fizermos aquilo que foi estabelecido por Deus, se nós não cumprirmos a nossa parte da responsabilidade humana, mesmo diante dessa graça do Senhor, nós pereceremos. Então, em primeiro lugar, no campo de batalha, nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor, o nosso Deus. A força vem de Deus, a armadura vem de Deus e a vitória vem de Deus. A nossa confiança está depositada nele e não em nós, e não está em nenhum recurso que nós possamos alcançar. A nossa confiança está em Deus. Agora, o autor da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, fala do papel que o crente deve desenvolver dentro do plano de Deus, sob pena, obviamente, de o crente perecer. Então, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Além de estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, de tomarmos a armadura de Deus, lá no versículo de número 18, Paulo fala que nós devemos orar e vigiar. Oração, a súplica dirigida a Deus, rogando a Ele que Ele tenha misericórdia de nós e que em todo tempo Ele nos sustente. A vigilância é necessária porque no campo de batalha um soldado não pode estar desatento, sob pena de ser surpreendido pelo seu inimigo e morto repentinamente. No tópico de número 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Contra o que ou contra quem nós lutamos? Nós lutamos contra o diabo e todos os seus anjos. Anjos aqui no sentido de seres espirituais e, segundo a Bíblia, potestades do ar. Anjos que provocam e que causam mal e estão a serviço do diabo. E o que eles provocam ou quais são as suas armas que eles têm e utilizam contra o crente? A palavra do Senhor nos fala sobre astutas ciladas do diabo, que são armadilhas, ciladas, armadilhas, preparadas e articuladas de forma muito engenhosa para que venha pegar nelas a sua presa. No caso aqui, o alvo, a presa do inimigo, é com certeza o cristão, o crente em Jesus Cristo. Então nós não devemos subestimar o nosso inimigo, o nosso adversário, que é o diabo. Segundo a Bíblia, segundo Paulo, ele prepara astutas ciladas. Segundo a Bíblia, ele prepara armadilhas e são de fato engenhosas. Você, por certo, já teve notícia ou tem na tua mente a imagem ou a lembrança de alguém que infelizmente pereceu na fé, abandonou o caminho proposto pelo Senhor Jesus Cristo, pecou, caiu da fé, porque um dia não estava vigilante, não estava dotado ali de toda a armadura de Deus e caiu no campo de batalha diante das ciladas do nosso adversário. Então, tenha isso em mente, o que todo crente deve ter em mente. Nós estamos numa batalha, devemos estar revestidos no Senhor, na força do seu poder, porque o nosso inimigo, ele prepara astutas ciladas, armadilhas. Muitas delas envolvem o sexo oposto, muitas delas envolvem
o poder, muitas delas envolvem também o dinheiro. Esses três campos, essas três áreas, são de fato muito exploradas pelo inimigo das nossas almas. Mas o autor da lição também aqui nos oferece alguns exemplos em que as astúcias do diabo são empregadas. São elas, os campos, as áreas, a forma do diabo agir, confundir a mentira com a verdade. O diabo tentou fazer isso com Jesus Cristo, deturpar as Escrituras. Também ele tentou fazer isso com Jesus Cristo, não teve êxito, mas teve êxito quando fez isso com Eva. Em terceiro lugar, o diabo também dissimula, induz a dissimulação. Em quarto lugar, ele faz falsos sinais. Em quinto lugar, faz acusações, falsas acusações. Em sexto lugar, o diabo semeia incredulidade. Em sétimo lugar, conforme esse rol aqui de sugestões do autor da lição, do comentarista, o diabo também promove ideologias anticristãs. Então tenha cuidado com as ciladas que o diabo prepara diante dos nossos olhos com a finalidade de nos fazer cair. Também, Paulo enfatiza que o conflito que nós estamos vivenciando, a nossa batalha, não é contra a carne e contra o sangue. Há pessoas que infelizmente estão lutando umas contra as outras. E há notícias, infelizmente, que às vezes pode acontecer até no meio dos cristãos. Cristãos lutando uns contra os outros. Segundo a Bíblia, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Se há cristãos lutando entre si um com o outro, é porque alguém está prevalecendo. E quem está prevalecendo é o diabo, é o inimigo. Aquele que semeia contendas está tendo êxito quando há pessoas lutando umas contra as outras, porque a nossa luta não é contra a carne e também não é contra o sangue. Esteja vigilante quanto a isso. O teu inimigo não é o teu irmão. O teu inimigo é o diabo. Lute contra o diabo. De que forma? Com as armas que foram oferecidas por Deus e que nós vamos ver logo mais no tópico de número 3. Dentro do tópico de número 2, o item 3, as agências das potestades do ar. Quem são os nossos inimigos? Além do diabo, obviamente, os seus anjos. A Bíblia nos informa algumas características acerca dele. Em primeiro lugar, nós podemos entender que eles são poderosos. Então, há muitos cristãos que, achando-se superpoderosos, cantam músicas, fazem afirmações sobre pisar na cabeça do diabo, triunfar sobre o inimigo, usando palavras como se estivesse ofendendo o diabo e como se isso fosse de alguma relevância. A Bíblia nos mostra, nos informa que o diabo, os seus anjos, eles têm poder. Qual deve ser a posição do crente diante do seu inimigo? Em primeiro lugar, confiar em Deus. Em segundo lugar, a Bíblia nos fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós não somos convidados a enfrentar o inimigo no sentido de menosprezá-lo, tentar desprezá-lo, porque ele é astuto, ele tem poder, ele é forte, ele tem sim capacidade de fazer e de propor armadilhas e situações para derrubar qualquer pessoa. Por isso também a Bíblia nos adverte: aquele que julga estar de pé, tenha cuidado para que não caia. Quem são os nossos inimigos? Como eles se comportam? Quais suas características? Então, em primeiro lugar, eles são poderosos, porque a Bíblia os chama de principados, potestades, príncipes das trevas. E essas expressões dão ideia, assim, de poder, de autoridade, de hierarquia no mundo espiritual. Também eles são malignos, eles promovem o mal, obviamente, são as hostes espirituais da maldade. E também, em terceiro lugar, uma terceira característica, eles são astutos, são sagazes, são capazes de provocar, de elaborar armadilhas bem, realmente, com a capacidade de fazer o indivíduo cair. Não subestimamos o nosso inimigo. Também nós não podemos superestimá-lo. Da mesma forma que nós não podemos desprezá-lo, achando que ele não tem força e não tem poder, nós também não podemos superestimá-lo no sentido de pensar que ele é poderoso, a ponto, às vezes, de se opor a Deus de igual para igual e talvez alguém possa pensar na sua mente equivocadamente, até o inimigo prevalecer contra Deus. Não há essa possibilidade.
O diabo, apesar de ter força, apesar de ter poder, ele não pode, nunca esteve, nunca estará em condições de lutar contra o Senhor, o nosso Deus. Deus não perecerá diante do inimigo, diante do diabo. Agora, eu e você, se nós não estivermos firmados em Deus e não estivermos confiantes em Deus, nós sim podemos perecer. E essa advertência é grave, registrada na palavra de Deus. E em terceiro lugar, o último tópico da nossa lição, nos fala sobre as armas espirituais propriamente dita, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, quais são elas à luz da palavra de Deus? Paulo tem na sua mente a imagem, a figura ali do soldado romano, que com ele Paulo esteve, soldados romanos, durante muito tempo, durante os períodos em que Paulo esteve preso. Paulo viu soldados muito de perto, evangelizou os soldados romanos. Paulo esteve acorrentado a soldados romanos e ele tinha ali um convívio muito próximo e sabia a roupa, a armadura que aquele indivíduo usava e qual era o seu propósito. Obviamente, o seu propósito era que em uma eventual batalha, um eventual conflito corpo a corpo, aquele soldado, se tivesse bem preparado e se tivesse com a armadura necessária, ele poderia prevalecer, vencer e não ser morto no campo de batalha. Quais são essas armas indispensáveis? Fazendo uma comparação com o soldado romano, Paulo fala de armas espirituais. Em primeiro lugar, Paulo fala que nós devemos estar cingidos os nossos lombos com a verdade. A verdade é algo que deve estar sempre na boca do cristão, na mente do cristão e em todas as suas atitudes. Porque a verdade procede de Deus e a mentira procede do diabo. E aqueles que se inclinam para a verdade, eles estão de fato se inclinando para Deus. E aqueles que se inclinam para a mentira e adotam como prática das suas relações ser mentiroso, essa pessoa está mais parecida com o diabo. E, obviamente, está, então, perecendo na batalha espiritual. Então, todos os nossos atos devem ser permeados, envolvidos pela verdade. Paulo fala também na necessidade de estarmos vestidos com a couraça da justiça. Essa couraça, então, cobria ali o tórax do soldado romano e ela era fortemente preparada para que o soldado não tivesse ali, por nenhuma arma, penetrado o seu corpo, a fim de que viesse a ser ferido, até, às vezes, de forma mortal. Ele fala que nós devemos estar vestidos com a couraça da justiça. Isso nos fala de retidão, isso nos fala de ser justos, e isso está intimamente ligado também à verdade. O cristão deve ser verdadeiro, o cristão deve buscar a justiça, a retidão em todos os seus atos, em todas as suas relações. Primeiramente diante de Deus e depois também diante das pessoas com quem ele convive. Em terceiro lugar, Paulo fala que nós devemos ter calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. O soldado não poderia ir para o campo de batalha, obviamente, com os pés descalçados, sem nenhuma proteção. Mas ele precisava de uma boa proteção nos seus pés, para que o seu sapato aderisse bem ao solo e para que ele não fosse demovido facilmente do lugar pelo seu inimigo. Paulo compara esses sapatos, aquilo que o soldado romano usava nos pés, os seus calçados, com a preparação do Evangelho da Paz. Para que nós possamos estar firmes diante do inimigo no campo de batalha, nós devemos compreender bem o que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas notícias, as boas novas, de que nasceu, sim, lá em Israel, o Salvador. E o Salvador do mundo nasceu, viveu, cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou e vive eternamente. E agora, todos os homens em todos os lugares podem sim ser filhos de Deus, salvos pela graça. Essa boa mensagem, a mensagem do Evangelho, deve estar na nossa boca, nos nossos lábios, todo o tempo. E onde os nossos pés nos levarem, essa mensagem deve nos acompanhar. Também, em quarto lugar, Paulo fala que nós devemos tomar o escudo da fé. Com o escudo, o soldado romano tinha a possibilidade de proteger o seu corpo. Aquele escudo grande, retangular, colocado diante de si na batalha, poderia resistir os dardos inflamados lançados pelo inimigo.
Esses dardos, eles poderiam ser acompanhados também na sua ponta de algum objeto, algum líquido inflamável e ser ali então ateado fogo. E aquele dardo agora era um dardo que, além de perfurante, ele também tinha fogo na sua ponta. Ora, se o soldado romano estivesse devidamente protegido com o seu escudo, ele poderia então resistir e não ser afetado mortalmente por aquele dardo. Então, o escudo da fé é aquilo que pode nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Como que eu posso ter fé? Eu posso ter fé ou posso ter a minha fé aumentada, em primeiro lugar, rogando a Deus que aumente a minha fé. Eu posso também ter a minha fé aumentada lendo a palavra de Deus com toda a humildade e sinceridade, orando, pedindo que Deus me esclareça acerca daquilo que está escrito na sua palavra. E a minha fé vai ser aumentada porque a fé vem pelo ouvir, pelo compreender a palavra do Senhor, o nosso Deus. Em quinto lugar, Paulo fala que nós devemos ter o capacete da salvação. O capacete protege a parte mais importante do corpo. Os membros são importantes, os membros do corpo, as mãos, os braços, os pés, os membros inferiores, superiores e as outras partes do corpo são importantes. Porém, a parte mais importante do corpo certamente é a cabeça, porque é ela que comanda todo o restante do corpo. E o capacete, então, poderia proteger aquele soldado de golpes, poderia proteger aquele soldado de ser ofendido ali na parte mais importante, que é a sua cabeça. Porque se o corpo perece, todo o corpo também vai perecer. E acerca do capacete da salvação, isso nos informa a certeza, a convicção que nós devemos ter de que nós somos salvos. Você pode ter sim a convicção e a certeza da tua salvação, porque a salvação é promovida pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E se eu estou nele, eu faço parte da igreja de Cristo que foi eleita por ele para a salvação. Mas eu também devo ter em mente que eu preciso permanecer no padrão em que o Senhor estabeleceu. Porque se eu me desvio, se eu me desgarro do corpo, se eu abandono o corpo, se eu abandono a igreja, eu já não faço mais parte daquela que foi eleita pelo Senhor, o nosso Deus. Por fim, Paulo nos informa de uma única arma que, além de servir para a defesa, ela também serve para o ataque, para a ofensiva, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se você quer prevalecer diante do inimigo, na batalha, no campo de batalha, você deve conhecer a Bíblia Sagrada. Você deve ler a Bíblia diariamente. Todos os dias o crente tem que ter contato com a Bíblia. Todos os dias o crente tem que ler a palavra de Deus. Todos os dias o crente tem que meditar nas Escrituras. Conheça a história de Jesus Cristo, conheça o seu ministério, conheça a história da igreja do primeiro século, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Conheça os problemas e as soluções para os problemas que envolveram a igreja também no primeiro século, lá nas cartas de Paulo, nas epístolas paulinas, também nas epístolas gerais, e conheça o final da história revelada pelo Senhor no livro de Apocalipse. Além, é claro, de conhecer o Novo Testamento, a história de Israel e a nação escolhida para que por meio dela viesse o Redentor de todo mundo, o Senhor Jesus Cristo. Esteja você fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não pereça, não caia, não se entregue, não tombe na batalha. Mas para que isso aconteça, para que isso não aconteça, você deve tomar a armadura de Deus e seguir as orientações do nosso Senhor, dadas aqui por intermédio do apóstolo Paulo. Deus te abençoe rique e poderosamente. Você esteja de pé, firme, fortalecido diante do Senhor, o nosso Deus. Você combata o bom combate, encerre a carreira, guarde a fé e não pereça, porque o Senhor, naquele dia, no dia da nossa glorificação, nos dará recompensa por toda a nossa batalha em que nós combateremos e venceremos nele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez com o estudo da palavra de Deus para a nossa edificação. Podendo, se você puder, se não há restrição para você, vá a um templo, vá à escola bíblica dominical, não deixe de congregar, não deixe de estar ali próximo aos irmãos, mesmo que haja muitas restrições de contato físico e outras impostas aí pelas autoridades
sanitárias. Não podendo ir ao templo, permaneça na presença de Deus, estude a palavra de Deus e tenha fé que o Senhor há de nos guardar e nos proteger e que nós não pereceremos na batalha e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.